Já tá no ponto? Então vamos nós, né? Eu não me conformo de ter aqui do meu lado uma sósia do Keylon e só agora que eu me dar conta de quão parecidas são essas duas personalidades. Personalidade? Pessoas. Não parece, não. Afirmado. Eu fiquei puto, nunca ter percebido, assim, né? Eu sabia que tinha uma irmã do Keylon aqui, mas assim, quando eu não via, olha que essa pessoa tudo bem não enxerga. Aí quando eu falei, cadê a Keylon, assim, não é possível, eu compreendido, assim, nem expressa, não. Vamos lá, né? Na aula passada, eu coloquei no esquema de vocês, no quadro, já anotado no caderninho, sobre as 3 principais escolas de pensamento social no mundo, né? Na sociologia. Vocês devem lembrar, eu acho que falei isso na aula passada, os 3 requisitos de uma ciência, não falei? Então, o que é que precisa um conhecimento para ser considerado científico? Quais são os requisitos mínimos, básicos, essenciais? Eu disse sim, meu povo, não sei se não anotaram. O objeto... Não. O objeto de estudo delimitado, não é isso? Então, toda ciência se debruça sobre um assunto, um tema específico, que é dela, ou de um jeito que só ela vai estudar. Então, toda ciência tem um objeto de estudo. Eu não coloquei aí as ciências sociais, antropologia, cultura, ciência política, poder, sociologia, relações sociais. É o objeto de estudo daquela ciência, ok? Quando eu falo da psicologia, é a mente, é disso que ela se preocupa. A biologia, a natureza, o corpo, a química, as transformações. Cada ciência tem seu próprio objeto. Mas esse é um dos elementos, ok? Para ser ciência, Julinha, é necessário também que haja um método, um meio que aquele grupo de cientistas vai utilizar para alcançar as respostas. Então eu tenho, dentro das ciências, uma diversidade de métodos. Eu posso pegar um ratinho no laboratório, injetar nele o coronavírus e depois injetar nele uma outra substância para ver se faz efeito ou não. É um método. Eu posso estudar na psicologia, ouvir você durante 2 horas. Conte sobre a sua vida, o que você lembra a partir dos 4 anos. E à medida que a pessoa vai contando como ela viveu, o que ela sofreu, pelo que ela passou, eu vou tentando construir pontes entre como ela se comporta e o que ela já viveu. Psicanálise, o nome disso. É um método da psicologia. Eu tentar compreender, a partir da sua própria vivência, o seu comportamento. É um método. Eu posso pegar um trilho de um trem de ferro e colocar um trem sobre ele durante 3 dias, no extremo sol, e depois, por uma fórmula matemática, calcular o índice de dilatação dele. É um método também. Quando eu jogo uma substância com matéria e solto aqui, para verificar se ela vai cair ou ficar suspensa no ar, é um método também. Então, toda ciência, além de um objeto, tem também uma metodologia. Formas diversas e próprias de cada ciência de investigar aquele objeto. Então, se eu quero saber se uma economia de um país está indo bem, eu posso calcular, por exemplo, o número de desempregados, calcular quanto aquele país arrecadou durante um ano, todo a sua economia, quanto ele juntou, e dividir pela quantidade de habitantes. Embora eu saiba que não é uma divisão igual para todo mundo, mas eu posso calcular o PIB de um país, tudo que ele produziu durante um ano, e dividir pela população. É o PIB per capita. É um método. O do Brasil hoje parece que está em 36 mil reais. Dólares. Né? É o PIB per capita. É divisão exata do nosso PIB pela quantidade de pessoas que moram no país. É como se fosse o que cada um arrecada por ano, né? Embora alguns ganhem 360 reais no ano todo, outros 36 milhões no ano todo, né? Não é uma divisão igual. Mas é um método de pesquisa, ok? Estatístico, matemático.
Então, cada ciência desenvolve seus próprios métodos. Então, vamos lá. Ciência, objeto de estudo, metodologia e, por fim, teoria. Toda ciência tem um conjunto de teses, um conjunto de ideias que dão sustentação às afirmações que cada cientista faz. Porque não é assim, no aleatório, Keila, que eu vou investigar. Espera aí, Covid-19, né? Coronavírus. Qual é a substância que eu vou testar no ratinho? Eu já tinha injetado nele o vírus, ok? Como é que eu vou imaginar, de toda a natureza, qual seria a substância que tinha mais chance de dar certo? Se eu for testar de uma por uma, vai morrer a população do mundo todinho e não vai dar tempo. Ou então vai ser a sorte do cão, né? Eu vou acertar na primeira logo. É para isso que serve a teoria. Porque já existiam trabalhos anteriores com coronavírus menores, de outra magnitude, e quem já tinha feito experimentos já tinha uma orientação. Para esse tipo de vírus, geralmente, é esse tipo de substância que dá certo. Isso é o quê? Uma teoria. Entendeu? Tudo que se faz na ciência é a partir de uma teoria. Ninguém cria nada do zero na ciência. Qualquer afirmação que eu fizer para vocês, enquanto sociólogo, sobre a violência, a pobreza, a desigualdade, a educação, qualquer fenômeno social que eu tentar explicar para vocês hoje, não vai ser com respostas, com ideias que nasceram exclusivamente de minha cabeça. Muito pelo contrário, melhor será a minha explicação quanto mais ela se basear em respostas que já foram dadas antes. Então, a ciência é isso. É o reforçar, o criticar, o derrubar outras teorias. Mas ninguém faz ciência do nada, a partir do nada. É sempre a partir de uma hipótese, é sempre a partir de uma afirmação anterior que eu vou ampliar, que eu vou negar, que eu vou confirmar. Mas é assim que se faz ciência, a partir das teorias. Quando você vai escrever um trabalho, você vai escrever um livro científico, uma obra científica, quanto mais autores, quanto mais ideias já apresentadas você citar, mais qualidade tem o seu trabalho. Se eu chegar para explicar a violência urbana do Brasil, escrever um livro de 200 páginas e não citar nenhum trabalho feito antes do meu, não é ciência, é senso comum. É achismo, é minha opinião. Então não se faz ciência do zero. Também não quer dizer que eu só repito o que os outros já disseram. Também não é isso. Mas as teorias servem para o quê? Para ancorar, para amparar, para legitimar o que de novo você vai dizer. O que de novidade você vai dizer. Toda afirmação nova que eu fizer precisa necessariamente, isso em qualquer ciência, está amparada no que outros autores já disseram. É esse o progresso da ciência que o Popper fala. Certo? Porque as teorias, embora sejam verdades úteis, comprovadas, elas estão ali para serem modificadas, mas não esquecidas. Entendeu? Se eu dissesse que uma teoria científica não muda, eu estaria dando a essa teoria um ar de dogma. O que não muda são os dogmas. A ciência muda. E as teorias científicas também mudam. Se alteram, se transformam, são questionadas, duvidadas, reformuladas, refeitas. Então, tudo que é ciência é possível de ser modificado. Porque o que não muda são os dogmas da religião. Então, quantas teorias já foram superadas dentro da ciência? Quantas teorias já foram refeitas dentro da ciência? Então, é esse, mas todas a partir do que já existe. Por exemplo, quando eu fiz ensino fundamental, mentira, eu fiz ensino médio ainda, 2002, segundo ano, o meu professor de geografia, a professora, dona Ivanilda, um amor de pessoa, ela me ensinou que no sertão a estiagem, a falta de chuvas é muito comum
Porque havia em Minas Gerais, há ainda hoje em Minas Gerais, um morro, uma serra. Serra da Canastra, parece que é o nome dela. É um paredão muito alto, um dos mais altos do Brasil, um pico no Brasil, que impedia a passagem de correntes de ar quente, vindas do oceano, até chegar aqui, que formariam nuvens chuvosas. Então seria tipo um bloqueio, um paredão físico que impede a passagem de correntes de ar vindas do Atlântico, correntes essas que iriam formar nuvem de chuva. Por isso que não chove tanto no sertão, por isso que é uma área de seca. Essa é uma teoria científica da geografia. Mas eu creio, eu acredito, que essa teoria não foi ensinada para vocês. Agora no primeiro ano com o Peter Richard. Porque essa teoria ela foi superada. Ela foi abandonada. Como aconteceram com outras teorias e outras ciências também. Certo? Então, teorias estão aí para isso, para serem base de novas afirmações, mas estão aí para serem questionadas. Se você pegar na medicina, no ramo da pediatria, na medicina de crianças, um manual de um pediatra com recomendações a serem seguidas pelos pais de crianças de 1980 para hoje, era capaz de, se você seguisse hoje o que estava nos manuais de medicina para pediatras 35 anos atrás, era capaz da criança morrer. E eram teorias científicas da medicina, bem sensíveis à vida. Porque quando eu era menino novo, de 5, 6 anos, ainda hoje tenho uma crise alérgica infeliz. Então, rinite crônica. Então, é nariz escorrendo, nariz entupido o tempo todo. E ao primeiro sinal de congestão nasal, minha mãe papocava no meu peito uma amoxicilina, de 1 grama logo. Antibiótico. Matava o vírus, matava as bactérias na hora. Mas também não ficava um anticorpo, né? Arregaçava tudo. O meu organismo é vulnerável a tal ponto que se eu passar na frente de um ventilador, começa a espirrar, coçar os olhos, tupir até o ouvido, porque eu não tenho mais um sistema imunológico minimamente decente, porque ele foi arregaçado pela amoxicilina, antibiótico, e era recomendação médica. Hoje um pediatra, o pediatra é bom, né? O que presta, né? E tem uns vagabundos também, como qualquer lugar do mundo tem profissional ruim e um profissional bom. Hoje um pediatra sério vai receitar o quê? Ontem minha filha estava com 39,7 de febre, com garganta inflamada, 4 anos e meio. Eu fui orientado pelo pediatra dela, dizer, não, André, dá só o antitérmico e o anti-inflamatório. O antibiótico, se ela passar 3 dias com febre. Aí tu avalia se compensa. Minha filha tem 4 anos e meio, 45 crises de garganta inflamada que ela teve nesses 4 anos e meio e nunca tomou antibiótico. Recomendação médica. Com 4 anos e meio ela nunca provou açúcar. Recomendação médica. Eu, com 29 dias de nascido, tomei, né, uma mamadeira de leite em pó, feito diluído na hora ali. 29 dias de nascido. Eu estou vivo por obra divina. Entendeu? E como é que dá para uma criança? Leite em ninho. Do pote, ferve a água, dilui, mete lá um pouquinho de açúcar e empurra nos peitos do menino. 29 dias de nascido. Já vou dar café. Olha aí. Não, hoje se nasceu um menino, levar ela dar café, ela estiver tomando, não deixe pé. Aí eu dormi, né? Olha aí que bom que eu tava com... Diziam que eu estava com fome. Eu mamei durante 2 horas e não parei de chorar. Aí me deram essa mamadeira de leite. Aí eu dormi. Dormi não, eu entrei em coma. Porque meu corpo parou tudo só para cuidar do leite que eu tinha tomado, né? Foi um coma de 4 horas. E eu voltei, né? Estou aqui para contar isso também, relato só universal. Mas aconteceu. Então, as teorias científicas, elas estão aí para isso, para amparar o que vai ser afirmado de novo, mas também para serem questionadas. A ideia do átomo, isso aqui vocês devem lembrar mais do que a da geografia.
Quando eu fiz ensino médio, tinha acabado de mudar a teoria do átomo. Que a própria palavra átomo quer dizer o quê na física? Na química, perdão. Átomo é a última partícula, né? É a menor partícula de matéria que existe. Quando eu não posso mais decompor em nada, aquilo ali virou um átomo. Mas é mentira. Porque o próprio átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. E já há quem fale que dentro dos elétrons tem outras coisas ainda. Então, é o quê? É uma teoria que foi reformulada. Quando eu fiz ensino médio já tinha, né, a ideia dos elétrons mesmo. Mas, antigamente, né, poucos anos antes de mim, eles falavam no átomo como a última partícula, a menor partícula que existe. O que não é mais uma verdade. Essa é a ciência que vai o tempo todo se reformulando pelas suas teorias. Ok? Então, tudo isso para falar da sociologia, tudo isso para falar das teorias sociológicas. A sociologia, enquanto ciência, ao nascer, ela produziu 3 grandes teorias, que ainda hoje são utilizadas, que ainda hoje servem de amparo, de apoio para o que cientistas novos fazem. Então, hoje, eu ainda posso explicar problemas sociais usando o funcionalismo. Ele não foi superado 100%. Eu posso explicar um fenômeno social usando a teoria do materialismo histórico de Marx, que está no caderno de vocês também. Ou eu posso explicar o mesmo fenômeno social a partir da teoria interpretativista, que é a última que eu coloquei no esquema de vocês. Então, essas 3 teorias, que são chamadas as teorias fundantes, os 3 pilares que fizeram nascer a sociologia, são teorias ainda em uso. Lógico que não por completo. Lógico que não em sua totalidade. Mas é possível que você, para determinados tipos de problema social, consiga fazer uma explicação mais convincente usando uma ou outra teoria. Certo? Elas convivem ainda dentro da sociologia. Embora a primeira delas, o funcionalismo, raramente seja utilizado. Se há uma teoria social que está prestes a ser superada, a ser esquecida, é essa primeira que eu coloquei no esquema de vocês. E é sobre ela que falarei agora. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira teoria social, o funcionalismo. Anota aí o nome do autor, se não anotei ainda, fundador do funcionalismo. Espero sim. O funcionalismo é a primeira teoria, né, que surgiu com a sociologia. É a primeira teoria sociológica, primeira escola de pensamento social. Ela foi criada por Emile Durkheim. Vou pro quadro, porque o nome é estranho, né? Você já aprendeu logo agora quem é. Estamos lá no funcionalismo. O nome do autor, criador, né? O nome dele é Emily. É esse, Emile Durkheim. Um autor francês, portanto a pronúncia é como se fala em francês, né? Durkheim, fazendo biquinho. Não me venha com Durkheim, Durkheim, Durkheim. Não é Durkheim. Durkheim é também considerado por muitos o fundador da sociologia. Por isso que diz que essa escola aqui, que essa teoria é a primeira, porque é a teoria do fundador. E no que se baseia esse funcionalismo de Durkheim? Algumas características básicas. Primeiro delas, o funcionalismo ele se baseia na explicação dos fenômenos sociais.
Então, para os funcionalistas, eu posso explicar as causas, os porquês. Explica, deixe isso bem claro, tá? Explica, letras maiúsculas, por favor. Explica os fenômenos sociais. A palavra explicar aqui é muito forte, porque para os funcionalistas, para os durkheimianos, eu posso explicar, encontrar a causa, o porquê de qualquer fenômeno social. Eu posso identificar a razão última que provocou aquilo. Então eu sou um explicador da sociedade mesmo. Como se fosse um médico que encontra no doente, sociedade, a cura. A doença e dá a cura. Então é uma teoria muito ousada. Porque ela trata a sociedade como se fosse um organismo vivo, se fosse um corpo. E essa é a segunda característica do funcionalismo. É entender a sociedade, anota aí, né? Entender a sociedade como se fosse um corpo humano. Entender a sociedade. Como se ela fosse um corpo humano, um organismo. Anotaram? Isso quer dizer o quê? Que Durkheim e os funcionalistas fazem uma espécie de analogia entre a sociedade e o ser humano. Por exemplo, cada parte do nosso corpo cumpre uma função, não é verdade? Por isso o nome funcionalismo na teoria. Então, os nossos membros inferiores servem para a nossa locomoção, os nossos olhos nos ajudam a enxergar, os nossos ouvidos servem para a audição e para o equilíbrio, né? Você não pender para um lado para o outro. O nosso coração bombeia o sangue para os demais órgãos. O nosso cérebro reflete sobre a nossa vida, nos faz calcular e imaginar as coisas. Cada parte desse nosso corpo tem uma função. Da mesma forma, Durkheim vê a sociedade. Cada parte da sociedade, cada pedaço da sociedade, cada instituição, que ele chama esse nome, da sociedade, cumpre um papel, cumpre uma função que é necessária para toda a sociedade funcionar. Certo? Essa é a ideia de Durkheim para a sociedade. Assim como se ela fosse um grande corpão humano, que a família são os pés, que a escola é a cabeça, que a religião é o coração, onde cada uma dessas instituições cumpre um papel, cumpre uma função. Cada instituição social desempenha uma finalidade na sociedade. E do mesmo jeito que quando uma parte do nosso corpo adoece, acaba por comprometer todo o corpo, quando uma parte da sociedade está mal, não está funcionando plenamente, compromete toda a sociedade. E do mesmo jeito que o médico cura uma parte do corpo que está doente, para que o corpo todo volte a funcionar plenamente, o sociólogo deveria curar essa instituição social que está doente para a sociedade toda funcionar novamente. É essa a lógica do funcionalismo, ok? Então, é assim que Durkheim iria explicar, por exemplo, a violência no Brasil hoje. Então, se é um corpo que está doente, porque está muito violento, agressivo, pessoas morrendo por arma de fogo, por assalto e tudo mais, então, se esse é um problema, se essa é uma doença da sociedade, primeira coisa, identificar qual é a parte da sociedade que está causando isso. Será que é uma falta de educação escolar? Será que é, e aí por causa da escola não está indo bem, a sociedade ficou violenta? Será porque as instituições prisionais não estão ressocializando esses indivíduos que voltam piores da cadeia para a sociedade e continuam cometendo crimes?
Será porque não estão prendendo as pessoas? Ou será a família que não está inculcando nos seus filhos os valores do respeito, né, a outra pessoa? E aí, por esse mau funcionamento familiar, a sociedade tornou-se mais violenta? Então é esse o método funcionalista para entender, encontrar, diagnosticar o problema ou doença social e depois curar. Então é de uma ousadia absurda, porque o funcionalismo ele é um desdobramento de outra corrente de pensamento, que é da filosofia, que talvez alguns aqui conheçam, o positivismo, de Auguste Comte. Auguste Comte foi uma pessoa muito próxima de Durkheim, e ele é o mentor do positivismo. Inclusive o nome sociologia foi dado por Comte, não por Durkheim, certo? Então o que era esse positivismo de Auguste Comte, essa corrente filosófica de pensamento? É um pensamento que considera a ciência um conhecimento superior aos demais. É uma crença exagerada na ciência e na sua capacidade de resolver todos os problemas da humanidade. Por exemplo, por que o mundo está tão quente? Aí a ciência vai explicar, por cada aquecimento global, tipo assim. Vai explicar e resolver. Tudo, você imagina. Pensar que positivo é assim, você ser positivo em qualquer coisa, não importa o que aconteça. Aí é positividade, não é positivismo não, tá? Então, o positivismo, ele coloca os demais conhecimentos não científicos, aquele que a gente viu na primeira aula, como conhecimentos inferiores, insuficientes, e que a ciência seria capaz de dar todas as respostas. Essa daí é fácil, Gustavo, explicar. Difícil seria explicar a desigualdade social, a fome, as guerras, e a ciência seria capaz de resolver tudo isso. É a lógica de Comte. Fala, Júlio. É uma crença exagerada. Na capacidade da ciência de resolver tudo quanto é problema na sociedade. E mais que isso, o progresso da humanidade só aconteceria se fosse baseado na ciência. É essa a lógica positivista. Nós somos filhos disso, enquanto país. O Brasil inscreveu na sua própria bandeira um lema positivista: ordem e progresso. Quem é que vai garantir essa ordem, essa organização, tudo arrumadinho na sociedade? A ciência. Quem vai fazer o Brasil progredir e para ser a nação do futuro? A ciência. Então aquele lema lá, ordem e progresso, é um princípio do positivismo, de que a ciência é o elemento, é o conhecimento capaz de garantir em qualquer nação a ordem e o progresso, entre outras cositas mais. Então é um conhecimento que não falha. Por isso essa loucura de Durkheim de dizer: o sociólogo é o médico da sociedade, que vai diagnosticar e receitar o remédio. Cara, menos, né? Não é assim não. Não há como a sociologia ou qualquer outro conhecimento sozinho dizer qual é a explicação, qual é a solução para a violência. Sei lá. São vários fatores diferentes de um lugar para o outro. Como é que eu posso garantir que uma teoria sociológica vai resolver, vai curar a pobreza, o desemprego, a fome? Não dá. Mas essa é a crença positivista, de que a ciência resolve tudo. Certo? Compreendido? O método, durkheimiano sobre a sociologia. Durkheim não desenvolve um método próprio da sociologia. Ele vai copiar a metodologia das ciências da natureza e aplicar na sociologia. E por esta razão, ele sofre diversas críticas. Porque a própria linguagem do funcionalismo é muito dura, é muito estranha. Durkheim fala, por exemplo, em física social. Durkheim usa termos como solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. Parece mesmo um físico ou um químico falando. Ele fala em anomia social, como se fosse uma doença. Então, toda a linguagem e todo o método que Durkheim
coloca no funcionalismo, como teoria sociológica, é copiado das ciências da natureza, em especial da química e da física e da medicina. Nem parece que está falando de humanos, de relações subjetivas, afetivas, emotivas, mas sim de transformações e interações físicas, como se fossem duas placas se batendo, e causando uma fricção, ou um corpo doente. Então, é muito, assim, muito duro, muito grosso, muito material o método e a linguagem durkheimiana para sociologia. Não nos cai bem nos dias de hoje, principalmente. Mas eu defendo Durkheim nesse aspecto. Por quê? Qual era a primeira grande preocupação de Durkheim? Que a sociologia, que estava nascendo como ciência, uma ciência social, que ela fosse reconhecida como ciência. Que as afirmações, que as pesquisas sociológicas fossem tratadas com a seriedade de uma afirmação científica, certo? Que era uma ciência que estava nascendo. Então, o que ele pensou? Quais são as ciências que estão bombando no momento? Quem é a Anitta da ciência hoje? Ele olhou assim, era Darwin. Era o pessoal da anatomia, Spencer. Ele falou, se eu quero que o que eu vou dizer seja considerado ciência, a melhor chance é usar o método que o que já é ciência está usando. Entendeu? Se eu quero que a sociologia pareça científica, eu vou usar os termos, o vocabulário, a linguagem que os cientistas de hoje, mais reconhecidos e aceitos, utilizam. E assim ele fez. Pegou um pouco da ciência da natureza, pegou a linguagem da medicina e das ciências da natureza e aplicou na sociologia. Tanto é que ele fala, a sociologia é a física social. Para que jogada de marketing maior do que essa? É igual a filha do Firmino, que hoje é candidata a deputada estadual. Ela botou o nome dela, a filha do Firmino, que morreu há pouco tempo em Teresina, prefeito de Teresina, rapaz. Ela não é conhecida. A Bárbara. Ela quer se eleger. Ela quer voto. Ela não é conhecida por ninguém. O que ela fez? Botou lá, Bárbara do Firmino. Bárbara do Firmino. É. O nome dela de campanha é esse, Bárbara do Firmino. Para quê? Para ver se consegue trazer para ela os votos do pai dela. O conhecimento do pai dela. Durkheim fez a mesma coisa. Física social. Física da sociedade. Física era o que era o suprassumo da ciência na época. Pronto, é bem que vai dar certo. Mas por esta razão, por essa escolha, Durkheim ainda hoje apanha muito, né? Sofre muito com essa crítica, certo? Meninos e meninas, eu vou parar por aqui, embora seja muito cedo ainda, mas é porque estou com a minha menina com muita febre em Teresina, preciso falar com a mãe dela aqui agora. Não ia ter para falar do outro método hoje, então, excepcionalmente, hoje, eu vou parar 15 minutos mais cedo, tá? Pedir tudo por isso. Não se acostumem com tal, espero que entendam, tá? Estão liberados por hoje.